Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você está chegando hoje aqui pela primeira vez, eu me chamo Adriana e esse canal é dedicado aos professores, tá? Com dicas e inspirações de gamificações através do pacote Office, Excel e PowerPoint. Tanto para as aulas presenciais quanto para as aulas online também, tá? Se vocês derem uma olhada aqui na playlist do canal, já temos vários jogos, várias sugestões e todas elas com passo a passo totalmente explicado do início ao fim, do qual você pode reproduzir e aplicar na sua sala de aula, seja na escola ou seja também na sua empresa. Mas caso você queira adquirir qualquer jogo ensinado aqui ou queira solicitar um jogo exclusivo para a sua empresa ou para a sua escola, é só clicar no link aqui embaixo na descrição do vídeo e falar diretamente comigo. Tudo bem? Hoje eu trago para vocês a ideia de um jogo cooperativo. No caso, a sugestão é de um dominó. Esse dominó ele foi adaptado ao dominó de frações matemáticas, tá? Mas ele pode ser readaptado da maneira como você quiser. Lembrando que o dominó nós temos pergunta e resposta. Então é só alterar e aí fazer o jogo da maneira como vocês quiserem. Tudo bem? Então vamos para o passo a passo. Esse jogo foi uma sugestão da minha xará, Adriana, que me mandou uma mensagem pelo direct do Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue no Instagram, me segue, é @estudioofficecursos. Lá eu posto dicas complementares que vai facilitar ainda mais o entendimento de vocês e vai colaborar demais para o conhecimento de vocês, tá? Então, hoje nós vamos fazer um dominó sobre fração matemática. Então, o objetivo é montar todo o tabuleiro, né, acabar com todas as pedras do jogo e todo o time, né, todo o grupo vai participar dessa dinâmica, tendo 28 pedras, que é a quantidade de pedras que nós temos no dominó. Então, são 28 pedras, na realidade são 28 perguntas. Então, ele está aqui montado. Então, quando eu der Enter, vai aparecer a primeira pergunta. Então, eu tenho aqui quanto que em fração representa aqui essa figura. Nesse caso, esse jogo, você só precisa apertar Enter, tá? Então, vai perguntar para a turma, eles vão responder. Aqui eu tenho as soluções, tá? Então, quando eu der Enter, o que vai acontecer? A resposta correta vai sair daqui e ela vai vir para cá, para poder começar a montar o nosso jogo, montar a nossa mesa, tá? Então, aqui você pergunta, e aí? Essa figura aqui representa quanto em fração? E aí vai ter, né, alguém da turma vai responder. Quando der Enter, vai lá e vai fazer o mesmo processo. Então, a resposta correta vai sair daqui, deste local, e vai começar a montar o jogo. Respondeu errado, então é o momento de você corrigir aquilo dali e pedir para que outra pessoa responda, tá? E aí a gente vai dando Enter até montar todo o nossa mesa aqui. Quando chegar na última pergunta, né, aí aparece esse ícone aqui, né, do troféu, dizendo que finalizamos aqui o jogo, certo? Além dessa, caso alguém adquira, né, esse jogo, aqui eu já deixei as regras, também já deixei o jogo montado, no caso de fração, mas se quiser alterar, aqui eu tenho o manual do professor, como é que faz para poder alterar, e aqui eu tenho o slide próprio, tá? Onde todas as animações aqui tá por ordem, e depois eu vou explicar para vocês, porque a gente tem as animações por ordem e depois a gente embaralha as pedras, tá? Então esse daqui, digamos assim, que seria um slide mestre, digamos assim, das animações, tá? Aqui também já deixei ocultado, né, em oculto, para que não, na hora de apresentar, isso não venha correr o risco da turma ver isso daqui, tá? Então, se alguém quiser adquirir, ele vai vir dessa forma. Aqui já tá prontinho para vocês jogarem, mas se quiser editar, vai mexer nesse slide aqui, tá bom? Então, vamos lá para o passo a passo. Um slide em branco. Eu optei por um background, né, um preto, como se fosse um quadro negro, tá? Então, aqui eu peguei como se fosse um quadro, acho que é um quadro isso daqui. Então, isso daqui, e fiz também uma risca, tá? Aqui no meio. Fiz uma risca aqui, com inserir formas, e peguei um retângulo e fiz isso daqui e pintei de branco, tá? Como a gente vai mexer com muitas pedrinhas, para que isso daqui não venha a ficar ruim no nosso manuseio, vamos colocar ele como slide mestre, que eu acho que fica melhor. Então, eu vou copiar aqui essa minha mesa, apertar o Shift, copiar aqui essa linha também, né, que eu fiz. Venho aqui, ó, em exibição, venho aqui, ó, em exibir, slide mestre.
E aí, nesse primeiro, vou deletar isso daqui e vou colar aqui. Beleza, vou pegar um outro aqui, só vou deletar esses campos, que a gente não vai precisar dele. Os demais aqui eu posso excluir e deixar só assim. Agora eu posso até deletar isso daqui. Então, isso daqui ficou um plano de fundo. Fica bem melhor assim, a gente não vai ter muita coisa para ficar mexendo, tá? Então, agora que o nosso background está pronto, nós vamos fazer então o nosso dominó. Eu vou pegar um que eu já tinha feito antes lá, para colocar aqui como exemplo, tá? Como que eu fiz? Vim aqui em inserir e utilizei um retângulo de cantos arredondados. Faça lá do tamanho que você achar interessante, mas lembra que a gente vai ter 28 pedras, então não pode ter não pode ter um tamanho muito grande, tá? Diminui um pouquinho aqui o arredondamento dele, ok? E aí, eu coloquei esse tom aqui de marfim e tirei o contorno da forma. Esse daqui é o que vai ficar no fundo do nosso slide, para ele poder dar essa aparência aqui, ó, de ficar um objeto mais grosso, né? De ter profundidade, digamos assim. Então, eu cliquei nele, vim aqui em efeitos da forma, esse bisel, eu acho que é esse o nome, não sei, e aí escolhi esse daqui, ó, tá? Redonda. Então, ele ficou assim, tá vendo, ó? Ele ficou, então, com aspecto, como se fosse um 3D, um aspecto mais de profundidade. E aí, ele tem duas partes aqui em cima, ó, né? Que é uma parte da pergunta, da resposta e uma parte da pergunta. Então, eu vim aqui inserir um quadrado e coloquei o quadrado no tamanho aqui dele. O meu quadrado, ele tem de altura, nesse caso aqui, 3,45. O que que eu vou fazer? Eu vou dividir ele em 2. Então, 3,45 dividido por 2 vai dar 1,72. Então, coloco a altura. Beleza. Então, aqui eu coloquei ele. Também tirei o contorno da forma e também coloquei a mesma cor do marfim, certo? Dupliquei esse quadrado e coloquei aqui embaixo. Só colocar aqui para ver que está no lugar certinho. Isso, tá vendo? Então, ele ficou assim, ó, a parte de cima e a parte de baixo. Aqui no meio, eu coloquei uma linha. Então, vim aqui, ó, no cantinho, cliquei, apertei o Shift para ele poder ir reto e selecionei até onde está o outro ponto. E aqui eu coloco uma espessura um pouco mais grossa e da cor preta. Aí, novamente, aqui nesses quadradinhos, eu vou tirar o contorno da forma. Então, essa aqui é a nossa pedra, tá? Aí, eu vim, selecionei os dois, aliás, selecionei todos os objetos ao mesmo tempo, clico com o botão direito e agrupar. Então, agora eles estão juntos em um só, porém, tem que tomar um cuidado quando a gente mexe com objetos agrupados, porque se você pega nele errado e muda e mexe, ele vai se desfazer todinho, tá? Então, cuidado na hora de clicar para você certificar que você está clicando em todo o objeto, tá? Nele como um todo. Mas aqui, se eu clico duas vezes, eu consigo editar tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, tá? Então, esse daqui vai ser o nosso guia, o nosso dominó. Você pode, se você fizer um dominó de bichos, então você vai pegar os bichos na internet, até mesmo aqui a gente tem a parte aqui de inserir ícones. No caso, eu tenho inserir ícones se for um PowerPoint mais recente, tá? Se for um PowerPoint mais antigo, a gente não tem essa opção. Então, você pode vir aqui e colocar os ícones ou pegar na internet os desenhos. No meu caso, como eu fiz sobre fração, eu preferi construir as minhas frações. Eu vim aqui em inserir gráficos e escolhi o gráfico de pizza. Ok. Então, o gráfico vai ter isso aqui. Vou diminuir aqui o tamanho dele bastante, tirar essas legendas, tirar aqui esse título, vai ficar sem nada. Aqui no gráfico, o que a gente precisa fazer? Aqui são quantas partes de um todo vai aparecer. Então, por exemplo, igual eu comecei lá, né? 6/6. Então, eu tenho 6 partes. O que a gente vai fazer? Vai colocar um número aqui igual para todos. Então, ali eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Então, eu coloco isso daqui. E posso até mesmo deletar aqui esse título. Então, por exemplo, esse meu gráfico tem 6 partes. Eu posso fechar. Aí, a gente clica no gráfico inteiro, vem aqui em formatar,
pinta tudo de branco. E vamos colocar um contorno também, né? Então, eu venho aqui em contorno da forma e coloco o contorno preto. Escolhe aqui a espessura. Não coloquei uma espessura muito grossa, não. Tá bom assim, tá? E aí, vamos supor que eu queira fazer, por exemplo, 3/6. Então, eu vou clicar em um quadradinho, venho aqui, coloco uma cor e escolho se eu quero na sequência ou não. E faz isso daqui. O que eu fiz? Clico no meu gráfico, clico com o botão direito, salvar como imagem. Cadê? Aqui, ó, salvar como imagem. E aí eu fiz uma pasta, e aí eu montei uma pasta com isso daqui. Então, eu coloco aqui o meu gráfico e já coloco a resposta dele. Então, por exemplo, aqui, 3/6. Então, eu coloco assim e salvo, tá? E aí, eu faço isso para todos. Quando eu salvar isso daqui, eu não vou salvar porque ele já tem um aqui, senão vai acabar substituindo. E aí, eu coloquei de cores coloridas para ficar melhor, tá? Ah, fiz um, agora eu vou fazer o outro. Agora eu quero 1/8, por exemplo. Então, eu clico aqui com o botão direito, venho em editar dados. Aqui, você vai precisar de aumentar mais duas partes, né, do gráfico. Então, coloco o mesmo número, aumentou 2. Vem aqui, pinta tudo de branco ou vai modificando as cores. E aí, você vai clicar em um e vai escolher outra cor e clica de novo, aperta F4 para repetir a sua formatação. E assim faz. Fez isso daqui, clica com o botão direito, salvar como imagem, vai lá na pastinha que você fez e já salva, já salva com a resposta, tá? Beleza, fiz isso daqui, eu fiz 28 frações, tá? Aí a gente começa. Então, por exemplo, eu tenho aqui a primeira. Então, eu vou primeiro colocar a minha pergunta. Então, eu clico nesse quadradinho de cima, venho aqui em formatar, preenchimento da forma, imagem. Vou abrir lá onde eu tenho meu esqueminha lá, né, as imagens, seleciono aqui inserir. Pronto, ele vem pra cá. E aqui eu vou ter a minha resposta. Aliás, na realidade, nesse primeiro momento aqui, eu coloquei o quê? Coloquei um ponto de interrogação. Aí eu vim aqui, alterei para preto, coloquei uma fonte mais grossa e aumentei aqui. Então, por exemplo, nesse primeiro momento, o meu primeiro dominó, ele tem uma pergunta e ele tem uma resposta de interrogação, tá? Aí eu vou duplicar isso daqui e vou trabalhar com ele aqui. Então, nesse primeiro aqui, só vou colocar a cor dele aqui, porque se eu deletar, eu vou deletar o quadradinho, né? Então, aqui nesse primeiro eu venho com a resposta. Qual que é a minha resposta? 6/6, né? Então, eu vou dar Enter e vou colocar 6. Trocar a cor aqui. E aí, o que acontece? Eu preciso da questão da fração, né? Aqui, nesse caso, eu coloquei um sublinhado. Então, peguei meu primeiro número e coloquei um sublinhado, para ficar como se fosse uma fração. Então, aqui eu tenho a minha resposta e aqui embaixo eu vou ter uma outra pergunta. Então, eu venho aqui, deleto o que eu escrevi, venho em formatar, preenchimento da forma, imagem, e vou escolher uma aqui. Então, por exemplo, 1/3. Então, fiz esse daqui. O que eu vou fazer? Eu vou sempre duplicar um para facilitar aqui para o nosso manuseio. Então, eu vou montar a minha mesa. Ok. O que eu tenho que pensar agora? Em responder essa pergunta. Então, aqui é 1, e aqui embaixo é 3. Peguei meu papelzinho, famoso papel e caneta, anotei todas as minhas frações que eu tinha. E aí, eu fui escolhendo uma outra pergunta e fui riscando, para não correr o risco de fazer nada em duplicidade e não esquecer nenhum, tá? Então, por exemplo, aqui já foi 1/3. Aí, eu vou riscar aqui 1/3. Aí, eu clico nessa imagem, venho aqui em preenchimento da forma, imagem, e vou escolher um outro. Então, aqui eu respondi 1/3. E aí, eu coloquei uma outra figura aqui. Então, eu vou duplicar isso daqui e venho aqui e vou montar o meu dominó.
Agora, eu vou responder isso daqui. No caso, é 5. E aqui embaixo, 7. Agora, eu clico aqui, vem o preenchimento da forma, imagem, e vou selecionar um outro. Vou duplicar e vou montar. Agora, eu venho aqui respondendo, e aqui embaixo, eu venho o preenchimento da forma e vou pegar a outra imagem. Duplica e vai montando a sua mesa de jogos, tá? Aí, lembrando sempre de anotar e ir riscando para não correr esse risco. Eu vou pegar já o tabuleiro pronto para a gente poder economizar tempo. Então, aqui está o tabuleiro pronto. Eu vou deixar essa pedra aqui reservada, caso a gente tenha uma edição futura, alguma coisa assim, a gente pode mexer nela, tá? Mas então aqui eu tenho 28 pedras, onde eu comecei aqui com uma primeira pergunta e o ponto de interrogação para ter a primeira resposta. Aqui eu tenho a resposta, tenho outra pergunta, tenho a resposta, outra pergunta e assim vai até o final, tá? Então, o final ele vai terminar com uma pergunta, mas eu não vou ter uma pedra nela aqui agora. Então, a nossa mesa está montada e agora é hora da gente montar as nossas respostas, tá? O que eu fiz? Peguei aqui o meu dominó. Nesse caso aqui, eu não vou precisar mais da figura, da imagem, né? Então, eu vou pintar aqui de marfim. Diminui bastante o tamanho dele. Aqui eu deixei 2,5. E aqui eu deixei 1,2. Para quê? Para poder caber 7 pedras em fileira, tá? Então, eu vou colocar 4 fileiras e 7 pedras nessas fileiras. Nesse caso aqui, da minha resposta, eu coloquei, então, o numerador em cima da primeira parte do dominó e o denominador embaixo, tá? E aí, se você fizer de um outro tema, verifica como que você vai fazer. Se vai deixar uma pedra inteira para pergunta, para resposta, como que vai ser feito, tá? Então, nesse caso aqui, eu coloquei, então, essas respostas aqui, eu coloquei por ordem. Então, por exemplo, aqui 6 e aqui embaixo 6. Então, só certificando aqui o tamanho, a fonte, para que seja igual. Lembra de deixar um tamanho menor, porque nós vamos ter denominador, por exemplo, com 2 dígitos, né? Então, ele vai ocupar mais espaço. Então, já deixa um tamanho para todos eles. Então, beleza, aqui. Aí, aqui, a gente montou isso daqui. Então, eu coloquei 6/6, que é a primeira resposta. Dupliquei isso daqui. E a segunda resposta, 4. Aqui embaixo, 10. A outra, 3/8. Então, eu vim ajeitando isso daqui, tá? Colocando as respostas aqui por ordem, tá? Por ordem. Certo? Então, aqui eu tenho as minhas 7 primeiras respostas. E agora eu vou fazer mais 7, depois mais 7, depois mais 7, nessa fileira aqui. Não precisa se preocupar nesse primeiro momento de deixar ela organizada, porque nós vamos acabar embaralhando mesmo. Então, não precisa se preocupar com isso aqui agora. Eu vou pegar o meu modelo aqui pronto, pra gente poder também, de novo, economizar tempo e espaço. Então, do meu lado direito eu tenho a minha mesa montada na sequência. Do meu lado esquerdo eu tenho as minhas respostas também em sequência. Agora chegou a hora da animação. O que a gente vai fazer? Essa minha primeira peça, tá? Ela tem uma animação um pouco diferente. Eu coloquei como surgir de cima para baixo. Ok? Aquela primeira ela vai surgir. As demais vão aparecer normal, tá? Então, eu vou selecionar todas elas. Cuidado, porque a gente está trabalhando com peças agrupadas. Então, clica no Shift e seleciona todas elas, ou seleciona tudo de uma vez, né? Lembrando de excluir aquela primeira pedra, porque ela tem uma animação diferente. Então, cliquei aqui e vim em aparecer. Coloquei a animação de aparecer. Todas elas ao clicar do mouse, tá? Então, aproveitar que tá tudo selecionado aqui, clica com o botão direito e coloca aqui ao clicar. Ótimo, assim. E essas daqui, elas vão desaparecer, tá? Aqui eu já posso selecionar aqui, selecionar todas elas e venho aqui em desaparecer. No painel de animação vai ficar assim, ó, tá? Essas desaparecer eu vou colocar o seguinte, após o anterior. Por quê?
A partir do momento que aparecer a minha pedra aqui, a minha resposta aqui vai desaparecer, tá? E aí, aqui a gente tem a parte de cima do aparecer e a parte de baixo do desaparecer. Essa minha primeira pedra é essa daqui. Na segunda em diante, eu vou pegar essa minha de desaparecer e vou colocar embaixo da minha segunda animação, tá? Então, essa aqui é a primeira, que é essa. Depois, quando eu apertar Enter mais uma vez, vai aparecer essa daqui e automaticamente vai desaparecer a resposta dela. Então, agora eu vou pegar a minha resposta, minha próxima resposta, e vou colocar debaixo da minha outra pedra que é para aparecer. E assim eu vou intercalando, um aparecer e um desaparecer. Um aparecer e um desaparecer. Lembrando que o aparecer, ele vai ficar ao clicar do mouse e o desaparecer vai ser após o anterior. E eu vou intercalando. Quando eu intercalei tudo, ficou assim, ó, com duas pedrinhas de desaparecer no final. Então, eu tenho aqui, ó, essa minha pedra de aparecer é essa última aqui, ó, tá? E essa minha outra de desaparecer é a minha penúltima. Essa daqui, ó, é a minha última pedrinha. Eu vou deixar ela ao clicar do mouse. Então, ela vai ficar a única desaparecer que vai ficar ao clicar do mouse. Por quê? Quando eu der Enter, que essa é a resposta, ela vai desaparecer e vai aparecer aquele troféu, tá? Então, quando ela desaparecer, vai aparecer, então, aqui esse troféu bem aqui no meio. Para ele, eu vou colocar uma animação de zoom. E ele sim vai ficar o quê? Após o anterior. Porque ela vai desaparecer ao clicar do mouse e ele vai surgir na tela, tá? Se quiser colocar som, vem aqui na animação, clica com o botão direito, opções do efeito, e aqui a gente tem som. Então, por exemplo, tenho aplausos. E aí deixa um pouquinho mais baixo, né? Ou mais alto, vocês que sabem. Certo? Então, o nosso painel de animação ficou dessa forma. A minha primeira animação dessa pedra de surgir de cima para baixo, ao clicar do mouse. As outras animações aqui das minhas pedras vai ficar de aparecer, ao clicar do mouse. Essas daqui em desaparecer após o anterior e a gente mesclou aqui, tá? Então, a minha primeira pedrinha de desaparecer ficou abaixo da minha segunda pedrinha de aparecer. No final, a minha última pedra de desaparecer da minha resposta, eu coloquei ao clicar do mouse e aí coloquei para poder surgir esse troféu com animação de zoom após o anterior. Então, essas são as animações. Aqui, se vocês quiserem deixar um game já preparado para futuras edições, faça como eu fiz. Deixe isso daqui como reserva, dupliquem esse slide e trabalhem em outro, tá? Deixe isso aqui como reserva. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos começar, então, a baralhar essas pedras, tá? Porque aqui ele tá na sequência, ó. Se eu coloco aqui para poder apresentar, vou dar Enter, né? Vou clicar no mouse aqui, vai aparecer a primeira, e aí tá indo, ó, na sequência. E não dá pra ficar assim na sequência, né? Senão tá muito fácil a vida. E agora é um trabalho de formiguinha, tá? De pegar aqui e modificar, de ir realmente fazendo essa proeza aqui. Porque se fosse fácil, se chamaria miojo, né? Se fosse rápido e fácil, se chamaria miojo, mas não é. Então, a gente tem que pegar e fazer esse trabalhinho aqui de pessoas dedicadas. Depois que você considera que você bagunçou, chegou a hora de arrumar, né? Porque tudo que sobe e desce, tudo que bagunça tem que arrumar. Então, a gente vai arrumar aqui, ó, com 7 pedrinhas em cada fileira. Uma dica para poder organizar, deixa ele aqui, ó, um marco, por exemplo. Então, todas as suas pedrinhas, elas vão começar aqui, ó, nesse rumo, tá vendo? A primeira de cada extremidade. Coloquem elas aqui. E aí, depois você pode colocar as 7 pedras aqui um pouco bagunçada. As outras 5, na realidade, né? Tentem alinhar, ó, para que elas fiquem no mesmo rumo, as das extremidades.
Então, tá assim. Então, a gente manteve aqui as extremidades, tentando colocar aqui no mesmo rumo. Aí, como que a gente vai alinhar? Vou selecionar fileira por fileira. Venho aqui em formatar, alinhar, distribuir horizontalmente e alinhar acima ou abaixo, tá? Seleciono minha segunda fileira, alinhar horizontalmente e alinhar acima ou abaixo. Aí eles estão alinhados, tá? Agora é só organizar mais a distância entre um e outro. Então, lembra de selecionar tudo de uma vez aqui. Esse aqui. Aí aqui em cima eu coloquei, né, dominó fração, o nome do jogo. Você pode vir e colocar uma fonte diferente, fica a critério de vocês, tá? No meu caso eu peguei aqui um dominó desse daqui. Primeiro eu vou tirar essa animação, né, que eu dupliquei ele de lá, vou tirar a animação dele. Aqui, com muita calma, aquela parte que ficou do cantos arredondados, eu coloquei ela com preto. Pode colocar um cinza, tá? Aí a parte de cima eu coloquei de uma cor e a parte de baixo eu coloquei de uma outra cor. E aí fui montando a palavra dominó. Então eu fui montando. Aí aqui eu escrevi cada quadradinho, coloquei uma letra. E aí cada quadradinho eu cliquei nele e escolhi uma cor diferente. E coloquei assim, tá? Dessa forma aqui, ó. Então, enunciado eu posso até agrupar. Coloquei eles juntinhos. E ficou assim. Então, a gente coloca no modo apresentação. E quando eu der Enter, a primeira pedrinha vai surgir. Der mais um Enter, vai aparecer a resposta, né? Juntamente com outra pergunta. E a minha resposta fez o quê? Sumiu daqui. E aí, agora como eu embaralhei, ó, cada um vai ter um momento separado. Finalizou tudo. A minha última, lembra que a última da resposta, a última resposta, ela está ao clicar do mouse, que quando eu clico nela, vem a resposta e automaticamente o troféu, certo? É isso daí. Então, essa é a dica de hoje, espero que tenham gostado. É um jogo cooperativo em formato de dominó, onde nós temos, então, perguntas e respostas que podem ser adaptadas de acordo com a necessidade de vocês. Espero que façam para a turma de vocês, me conta o que achou, tá? Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se ainda não for inscrito, lembre-se de se inscrever no canal, hein? Para você que me acompanhou até aqui, o meu muito obrigada e até a próxima!